Olá, caros ouvintes, caras ouvintes, estamos aqui no Bate Furado para mais um episódio. Hoje vamos falar sobre ciência e tecnologia. Estamos aqui eu, Ryzen, o Tio Gamer e o Spoiler Fink. Nossos companheiros Thomas e Pegasus ainda não estarão conosco, mas devem voltar em breve, principalmente nosso colega Thomas deve estar conosco muito em breve aí, retomando a sua fala aqui no nosso querido Bate Furado. Como diz o Thomas, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Também, se vocês gostarem de assistir o podcast, vocês podem ir lá no YouTube, que nós postamos nossos episódios em formato de vídeo, que pode ter alguma gameplay ou algum filme fofinho para vocês ficarem olhando lá. Inclusive, se você já viu que relançaram o Orkut, não oficial, mas relançaram aí um Orkut, também já estamos lá. Pode ir lá e deixar o seu depoimento pra gente. No episódio de hoje, nós temos uma notícia à la Black Mirror, que é um drone policial que pode perseguir bandidos por 3 horas a 225 km por hora. Eu fiquei assim chocado quando eu vi essa notícia. Confesso que eu não estava sabendo que já estávamos nesse nível de tecnologia. Para quem gosta de filmes futuristas, a gente vê muito assim, em alguns filmes mais futuristas, essas questões de drones, né? Que são policiais ali, ou são os drones mais parrudos que fazem algumas coisas. E esse drone chamado de The Recruit, o Recruta, da startup Sony Hybrid, ele tem essa capacidade aí insana, né? De funcionar ali por 3 horas a uma velocidade máxima de 225 km por hora, graças a seus motores híbridos que usam geradores a gasolina para alimentar as hélices. E não é só isso, é uma tecnologia insana, né? Ele tem uma câmera 4K com estabilização de imagem por gimbal, sendo que essa câmera tem um zoom óptico de 30 vezes e um zoom digital de 12 vezes. Ele tem visão noturna infravermelha, uma lanterna embutida de 6.000 lumens e um alto-falante cujo som pode ser ouvido a 5 km de distância. Então é um brinquedinho bem potente, né? Assustador. Assustador, lá Black Mirror. Só que assim, a ideia é que esse drone ele não seja vendido para qualquer um, para qualquer pessoa. Vai ser vendido somente para setores de segurança, como polícia, corpo de bombeiros e as forças militares. Então ali ele basicamente tem 3 modelos. Eu, sinceramente, achei o modelo branco com preto, que é o modelo policial, bonito. Achei o modelo vermelho, que é do corpo de bombeiros, realmente lindo, até porque eu sou flamenguista. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E gosto muito de vermelho. Mas o modelo que é dos militares, ele é feio pra caramba. Olha, a imagem dele é realmente horrívelzinha. Então ele tem uma camuflagem desértica com uma boca de tubarão na carenagem. Vamos deixar o link na descrição do episódio, mas o bicho é feio de doer. Agora, você olhando assim pro modelo policial e pro modelo de bombeiros, você realmente parece que está dentro de um filme de ficção científica. Ficou realmente um drone bem futurista mesmo, e com toda essa capacidade de filmar 4K com estabilização de imagem, zoom óptico de 30 vezes, alto-falante que vai poder ser ouvido a 5 km de distância, e nessa velocidade de 225 km por hora, mano, isso daí vai realmente ser uma inovação muito louca. É bem potente mesmo. Com todas essas qualidades aí, dá para imaginar muita coisa, né? Não só perseguição, mas resgate, ou então monitoramento de estradas, ou então de florestas. Se ele tem essa autonomia e essa velocidade com a câmera e o alto-falante também, dá para fazer muita coisa. E a gente não ter conhecimento de uma tecnologia assim, de repente ela vem com toda essa potência, além de ser assustador, né? Fica difícil de a gente conceber como que ele funcionaria ao vivo, né? E questão de trabalhar isso nas multimídias, né? No entretenimento, complicado de colocar uma situação dessa, porque fica difícil competir com a realidade, né? Se botar um drone desse numa série, aí ele vai ter que fazer muita coisa, né? Fica difícil de pensar ele dentro de uma série, sendo que ele pode resolver qualquer coisa, digamos assim. Esses drones ficam, que nem o Ryzen falou, lembra muito de filmes, séries, essas coisas mais futuristas.
E eu fiquei só pensando, na verdade, em Watch Dogs, sabe? Ainda mais esse novo que vem por aí, o Legion, que nós vemos aí o pessoal hackeando drones. Cara, como é que vai ser se alguém conseguir hackear esses troços? O cara tá correndo no meio da rua, ó, e aí de repente vem um drone lá e começa a perseguir alguém, atirar, sei lá, e tipo, sem algum motivo, porque alguém tá hackeando e fazendo uma brincadeira ou só querendo fazer o mal também, né? Quando a gente vê entre esses elementos de tecnologia cada vez superiores e são novas tecnologias muito avançadas, a gente lembra muito também esses lados negativos, né? A gente pode ver aí exemplos como Watch Dogs, ou embora o Watch Dogs a gente esteja hackeando ali, né? E a gente tem que sempre avaliar também esses lados negativos, né? Claro, eles sempre trazem coisas novas, boas, mas a gente tem que ver muito essa questão de segurança, né? Rapaz, eu fico pensando em duas coisas. Primeiro, que depois de tudo que ele tem aí, não vai ser tão difícil colocar umas metralhadoras ali. E aí, tanto o hacker pode hackear ele e fazer essa instalação de metralhadoras. Mas, quem sabe aí no futuro, e o modo como essas agências de policiais, de bombeiros, de militares vão usar, eles próprios podem fazer pedir para as empresas colocarem metralhadoras, né? Quem sabe para usar em algum tipo de guerra ou mesmo para usar contra a população. E depois, como nós somos desse mundo game, geek, tech, não dá para esquecer que a Skynet vai controlar essas paradas tudinho, né? Então, se já tiver metralhadora, vai ficar mais fácil aí para Skynet, né? E a gente também não pode esquecer que aqui no Brasil a gente já tem a Sky e a NET. Já avisei que vai dar merda isso. E para cancelar essas paradas aí, meu irmão, é pior do que o Exterminador do Futuro. Pois é, né? Como é que seria a segurança da segurança, né? Porque se alguém consegue hackear esses aplicativos que é para trazer segurança. Então, para quem não gosta muito ou não assistiu o Exterminador do Futuro, a gente está fazendo uma referência lá ao Exterminador do Futuro, mas também a outros filmes, né, em que as máquinas elas acabam assumindo o poder e entrando em guerra com seres humanos, né? Matrix, se eu não me engano, o X-Men Dias do Futuro Esquecido, acho que tem máquinas lá também, né? Sim, senhor. São máquinas que para exterminar os mutantes, só que aí elas começam a identificar as pessoas que produzirão mutantes daqui a algumas gerações, então eles terminam a pessoa logo antes que ela produza mutantes depois. Então, quando a gente faz assim uns drones aí que até parece um robô, quem assistiu o Robocop antigo aí tem aquele robôzão grande, até tem umas aparências assim com esse drone. Então a gente vai, depois de Black Mirror também eu só penso o pior agora das tecnologias. Mas voltando, pra que diabos eles colocaram aquela boca de tubarão naquele drone militar, mano? Aquele negócio é horrível. Rapaz, ficou parecendo um negócio sério não, ficou parecendo uma brincadeira, ó. Pra quem não quer ser hackeado aí e perder as senhas, eu trago a notícia de que o Chrome, ele às vezes pergunta se a gente quer salvar nossas senhas. Então, às vezes, quem quer mais praticidade pede para salvar. E de certa forma é interessante, porque você retorna para o site e ele já sugere de colocar a senha para você ali. É bem mais rápido, é bem mais tranquilo. Só que um pesquisador que trabalha na E7, ele diz que isso não é muito seguro, porque ele diz que alguns códigos e alguns Trojan também são capazes de acessar esses arquivos que têm as nossas senhas. Eles são capazes de descriptografar e de transformar em texto. Então, eu fiquei muito assustado com isso, porque eu salvo muitas senhas lá e se o Trojan entra, ele além de acessar, ele consegue traduzir e consegue transformar em texto. Então, é muito fácil de pegar. O que ele diz que pode resolver isso é utilizar os aplicativos de senha única, né? E aí eu acho interessante, porque você pode colocar uma senha que tenha vários caracteres, né? Mais de 20. Utilizar caracteres alfanuméricos e símbolos também. E você só precisa de uma senha única para acessar o aplicativo, né? E aí já estou repensando aí minha forma de armazenar senhas. Quero saber se vocês usam algum tipo de aplicativo. Bem, eu uso o Chrome há algum tempo, né? Gosto bastante porque ele salva na nuvem todos os meus favoritos, minhas senhas. E tem muita senha minha salva lá no Chrome mesmo. Agora sim, quando a gente pede para acessar uma senha, né? Ele só pede para a gente fazer o login, né? Fazer o login na nossa conta do Windows, aquela que a gente entra no Windows, né? E como eu estava procurando um navegador que gastasse menos memória RAM,
que o Chrome, eu atualmente estou usando o Brave. E aí eu baixei um aplicativo de senha, que é o Avira Password Manager. Então ele tem ali uma senha mestra, né? Onde você entra e você vai salvando suas senhas ali dentro. Agora sim, cada conta tem uma senha diferente, você pode colocar uma senha diferente que ele vai salvar ali. E, inclusive ele dá ali algumas opções de senha, né? Ele cria uma senha difícil lá para você poder colocar na sua rede social, no site que você tá ali querendo colocar uma senha nova. Então eu tenho usado o Avira esses dias, só que eu tive um problema que foi, eu esqueci a senha mestra quando eu mudei, de vez em quando eu restauro meu sistema operacional para ele ficar novo em folha, né? Novo de novo. E aí eu acabei esquecendo essa senha mestra e para poder acessar minha conta eu tive que trocar a senha mestra, só que deletou todas as senhas que eu tinha salvo ali. Mas não foi assim, se a gente pensar bem, na maioria dos aplicativos, que são muitos realmente, né? Hoje em dia a gente tem muitos aplicativos, né? Então é difícil realmente você estar decorando todas as senhas. Normalmente você coloca uma senha única para você relembrar, né? Então, mas não é tão difícil, a maioria dos aplicativos não é tão difícil você recuperar a senha se você esquecer. Normalmente você vai lá em recuperar a senha, ele vai te mandar um link para o seu e-mail e você consegue recuperar a senha. Então, devido a essa facilidade aí do Chrome, né, acho que não é muito viável a gente ficar salvando tudo lá, né, igual eu estava fazendo antes. Vou até rever aqui os meus conceitos. Eu também não salvo no Chrome, na verdade, eu faço a questão da senha única. Na verdade, não é bem uma senha única, ele são uma variação de 3 senhas, basicamente. Então, geralmente, eu fico tentando essas 3 senhas até conseguir. Também tem algumas variações diferentes, tipo, porque em alguns lugares você tem que colocar números, outros tem que colocar letra maiúscula de números, outros você tem que colocar só números, e aí acaba variando um pouco. Mas, geralmente, minhas senhas não variam muito. Então, eu basicamente tenho decorado elas, né? Porque são poucas. Então, não tão necessário. Mas o único lugar realmente que eu salvo minhas senhas é no celular. Ele tem aquele leitor digital, né? Você pode usar o leitor digital como se fosse senha. Outra notícia que eu trago para os nossos ouvintes e nossas ouvintes hoje é uma maneira interessante da gente ver regiões que têm novos casos de coronavírus, de Covid-19. Então, o Google Maps acabou de lançar um recurso interessante que, através ali do próprio aplicativozinho do Google Maps, né, que a gente no Android já vem instalado e tem para iOS também, você pode só lá dentro do aplicativo e lá do lado direito superior, assim, onde tem uns quadradinhos lá chamado camadas, e naquelas camadas você escolher para te mostrar os dados da Covid-19. Então ele vai te dar algumas fontes ali, algumas fontes de dados que buscam dados em locais oficiais de dados, que é a Wikipedia, The New York Times, dados sobre Covid-19 da JHU e a Corporação Municipal de Brigham, Mumbai. Aí ele vai destacar por cores ali onde tem novos casos de coronavírus, cores cinza, amarelo, laranja, laranja escuro, vermelho, vermelho escuro. Então dá para ter uma ideia melhor se onde você mora ou para onde você está precisando fazer uma viagem de trabalho, alguma coisa do tipo, se tem muitos casos de coronavírus. Basicamente eu fui testar isso no meu celular até ontem, na verdade até hoje à tarde não estava aparecendo para mim essa camada, só que agora quando eu fui abrir o Google Maps já apareceu essa função para mim. Então eu clicando lá nas camadas, vendo aqui as fontes de dados e dando o OK, aí a gente tem que diminuir o zoom, né, para poder ele mostrar ali as cores das regiões onde tem novos casos de coronavírus. Então é bastante interessante. Aqui abrindo eu já estou vendo que o Mato Grosso e Roraima estão mais vermelhos, enquanto o Pará, Amapá, Manaus, Amazonas, Pará, Amapá, Amazonas estão mais amarelinhos. Goiás está vermelho também. Então é interessante, né? Porque vai sempre atualizando e é uma dica aí para você que vai precisar viajar, alguma coisa do tipo, querer saber quais as regiões que ainda estão com muitos casos novos de coronavírus. Acho que é uma dica aí legal, né? Um momento de pandemia, de preocupação. Então fica a dica para usar no Google Maps, que é um aplicativo que eu uso bastante interessante para tudo, inclusive, né? Para você achar restaurantes, para você achar um posto de gasolina. Então, um aplicativo bem útil mesmo. E com essa novidade, eu acho que ainda fica interessante também. Legal, tá funcionando aqui. Bem, eu fico só pensando que aqui no Brasil isso é meio ruimzinho, né? Porque a gente não tem muitos testadores aqui, pouca gente testa realmente, né?
Então, para ter uns dados melhores, seria complicado e difícil, né? Então, isso às vezes poderia até deixar a pessoa, ela olha, aí vê, não tem tantas pessoas infectadas ali, ou não tem pessoas infectadas ali, e acaba indo lá e, na verdade, não é bem assim, né? Porque não tiveram os testes, não... E sem contar que, às vezes, também as pessoas acabam ficando infectadas e nem percebendo, né? Elas não apresentam sintomas, né? São assintomáticas. Então, é uma ferramenta legal, mas você não pode confiar 100%, né? Você tem que saber que existem essas falhas, né? É verdade, fim, que não dá para confiar 100%, mas eu acho que é uma demonstração interessante, né, de como a gente pode utilizar a tecnologia, já que é uma tecnologia que vai captar os dados em fontes diversas, mas fontes confiáveis, e a gente já coloca ali no Google Maps, né? Quem sabe aí para um futuro a gente possa ter um aprimoramento dessas tecnologias assim, né, que tornam realmente o Google Maps bem útil, né? Mas todas as suas colocações são bem feitas. Mesmo no Brasil a gente teve poucos testes, né? O que provavelmente colocaria o Brasil num patamar muito pior do que realmente o Brasil já está. Felizmente tivemos uma série de problemas e não foram feitos tantos testes quanto deveriam. O que também é uma coisa que o governo achou bom fazer, né? Porque se fosse fazer testagem em massa mesmo para tentar rastrear, os números iam ser bem mais altos, e o que mostraria a ineficiência do governo, né? Na sua tática aí errada de dizer que as pessoas não deveriam manter o distanciamento social. Próxima notícia que eu trago é sobre o Google Meet. O que acontece é que a partir de outubro volta o limite de 60 minutos por reunião. E aí achei estranho porque os outros aplicativos eles mantêm, né, certo tipo de privilégio, enquanto que o Google Meet está retirando essa possibilidade da reunião ilimitada. E aí eu fico pensando o que está acontecendo, né? Ou a quarentena está acabando para o Google, ou então eles conseguiram muitos assinantes e já não estão mais precisando atrair ninguém, ou então a gente está chegando no limite da internet, né? Porque o YouTube, por exemplo, ele há um tempo atrás retirou os vídeos que tinham pouca visualização, ou os vídeos com pouco like, né? Alguns vídeos com menos de 10 minutos que tinham pouca visualização também foram retirados. Então, certos serviços da internet estão meio que tirando o peso da banda, né? Então, será que o Meet está fazendo isso, né? Para não ter tanta reunião desnecessária, estão limitando a 60 para as pessoas fazerem tudo caber nesses 60. Talvez não dê certo, né? Porque muita gente vai, faz outro link e continua a reunião, né? No Zoom é muito comum as pessoas dizerem: espera aí que eu vou mandar o link da próxima reunião. Aí não sei o que está acontecendo, né? Muito confuso e difícil de analisar também. É um momento complexo, né? Que muita gente está usando essas plataformas, já que muitas empresas começaram a trabalhar à distância, universidades públicas começaram a fazer mais coisas a partir desses aplicativos. Agora sim, eu penso que quando eles lançaram, né, esse período aí em que poderia fazer gratuitamente essas reuniões com até 100 pessoas, eles colocaram que seria até dia 30 de setembro, né, essa gratuidade. Não disseram que ia ser infinito, né, que ia ser eterno. Então agora eles dizem que vão limitar aí a partir do dia 30. Não sei realmente se eles vão manter esse limite. A gente vê, por exemplo, no Zoom. Eu vejo que o Zoom sempre teve um limite, mas muitas vezes eu vi várias pessoas dizendo que passaram ali os 40 minutos e não aconteceu nada, né? Inclusive eu já fiz reunião no modo grátis que passou de 40 minutos e não aconteceu nada, né? Então talvez o Google faça algo assim também. Algumas horas ele termine a reunião, outras não. Ou talvez ele estenda essa promoção aí. Acertou! Ah, miserável! Pode ser uma jogada para que as pessoas comecem a assinar agora e depois ele estenda. Não sei o que vai fazer, mas realmente o Google Meet é um dos que cresceu bastante, né? Primeiro o Zoom, né, se destacou, cresceu bastante, principalmente no início da pandemia. Depois, quando eles lançaram essa promoção do Google Meet, que é bem leve, né, bem tranquilo, ele teve um crescimento até maior que o Zoom. Agora, com essas limitações aí, bora ver o que vai acontecer. Provavelmente eles querem mesmo que as pessoas façam assinatura da G Suite para poder eles terem mais dinheiro ali, né? Eu acho que fica complexo o negócio realmente. Não sei qual é a ideia deles para fazer isso daí, mas
talvez eles tenham unido o útil ao agradável, porque eles já tinham dito que não era eterno e já no início eles disseram que ia se encerrar em 30 de setembro essa promoção. Então acho que eles estão só seguindo, lançam a notícia, talvez para esperar o movimento aí do público, o que o público vai fazer. A gente está bem próximo, né? A gente está gravando aqui no dia 29, esse episódio já vai estar disponível no dia 1º, então provavelmente nesse dia 1º já vamos ter a limitação de 60 minutos aí no Google Meet. De qualquer forma, se for reunião mais simples, né, não muito demorada, vai dar para fazer tranquilamente. Caso seja uma reunião maior, com mais pessoas, aí quem for fazer vai ter que pensar bem qual plataforma usar, né? Se vai continuar no Google Meet, se vai buscar outra plataforma gratuita. Com certeza devem estar saindo novas plataformas aí, porque esse momento é um momento que está fazendo com que as pessoas realmente usem esses serviços de videochamadas. Então vamos esperar para ver o que é que dá. Mas, assim, eu basicamente acho que é uma bola fora aí do Google Meet, né? Porque é uma plataforma bacana, legal ali, que o pessoal tem usado bastante, cresceu muito. E agora eles vão limitar, bora ver. Eu acho que vai cair um pouco aí o uso. Mas eu só acredito vendo, digamos assim, né? Bora ver o que vai acontecer. Eu faço algumas previsões, mas não dou garantia. Logo depois da nossa gravação, foi anunciado aí que o Google Meet estenderia o seu prazo de ligações limitadas por mais 6 meses, até o dia 31 de março de 2021, mostrando mais uma vez aí que o Byte Furado acerta nas suas teorias. A nossa última notícia de hoje, do nosso episódio de Ciência e Tecnologia, é sobre mineração espacial. Então eu já recomendei para vocês anteriormente um jogo bem legal de mineração, o Game Miner 2, do nosso mineirinho. Mas essa aqui é uma mineração diferente. A China quer lançar robô minerador de asteroides em novembro. Então já agora, em novembro, né? Está bem pertinho aí. Perto do lançamento da nova geração de consoles, inclusive. A China está dando mais um passo para lançar um robô minerador chamado Neo 1. Então ali pelo meio de novembro deve estar lançando. Apesar do nome, assim, as notícias dão a entender de que esse robô, na verdade, ele vai ser mais uma introdução, assim, vai ser mais uma introdução à mineração, para ter uma perspectiva melhor de como fazer essa mineração, fazer os testes das tecnologias, do que conseguir realmente fazer essa mineração de asteroides. Então a nave ela poderá avançar nesse processo de teste das tecnologias, né? É possível que seja mais uma prospectora nessa primeira etapa do que realmente uma mineradora. E se a gente pensar sobre os asteroides, eles podem guardar recursos equivalentes a trilhões de dólares ou até mais. Só que existe uma grande dificuldade, né, para extrair esses recursos de um asteroide. Então, pensando aí nesses enormes recursos que podem ser extraídos desses asteroides, a China aí já vai lançar esse robô minerador, que aparentemente parece ser mais uma introdução, uma prospecção de como fazer isso, do que realmente conseguir minerar ali algum asteroide. Mas assim, já existem planos para lançar um Neo 2 com destino à Lua entre 2021 e 2022, só que ainda não foram divulgados mais informações. E o que a gente sabe é que até o momento a ideia de mineração de asteroides ela só aconteceu em obras de ficção. Tem uma parte da comunidade científica que nem é a favor desse tipo de mineração. Mas, inclusive, o presidente dos Estados Unidos assinou recentemente uma ordem para estimular a extração de recursos da Lua e asteroides, para que cidadãos americanos, né, possam possuir e vender recursos espaciais. Então, não é só a China que está de olho, apesar de que é uma empreitada complexa e difícil, e que a gente só viu até agora em obras de ficção mesmo. Então a gente vai ter que esperar para saber se vai dar certo mesmo esse tipo de mineração ali nos asteroides. Se o robô chegar lá no asteroide e fazer mineração ali de materiais que podem render aí muita grana. Por outro lado, né, como eu tenho essa pegada aí meio Black Mirror, eu já quero fazer uma recomendação a partir dessa notícia de um filme que eu acho que até já foi recomendado, mas se já foi, fica de novo a recomendação, que é o filme Life. Foi traduzido para Vida, né? Life é vida em inglês, então no Brasil ele chegou como Vida, mas quando eu assisti ainda era conhecido como Life. É um filme de 2017, tem os gatíssimos Ryan Reynolds e Jake Gyllenhaal. É um filme interessante, bacana.
de certa forma tem a ver aí com essa ideia de mineração nesses asteroides, né? Mas é um pouco diferente o Life, porque ele fala de 6 astronautas de diferentes nacionalidades de uma estação espacial, cujo objetivo maior é estudar amostras coletadas no solo de Marte por um satélite. Então eles acabam descobrindo uma unidade unicelular, um ser unicelular, e eles ficam muito felizes, né? Porque é a primeira vez que eles conseguem descobrir uma vida fora da Terra. Mas aí esse ser ele começa a se desenvolver bastante rápido e tem toda uma trama ali no filme. Então é um filme que não tem uma nota também muito alta no IMDb, 6.6, mas eu gostei, achei interessante o filme, tem umas coisas legais ali dentro, e tem o Jake Gyllenhaal e o Ryan Reynolds, né, que eu gosto bastante desses dois aí. Além de outros atores e outras atrizes bem legais também, tem um elenco muito bom, eu acho que vale a pena deixar já essa recomendação que tem um pouco a ver com a mineração dos asteroides pela China. Mas também nós temos o Venom, hein, também, né, que é algo parecido aí, nas histórias aí tem um asteroide aí com milhares deles aí, desses parasitas, e que eles acabam chegando à Terra, né. No filme chegam 2, né, e provavelmente chegará mais aí depois. A gente fica em dúvida, né, dessas explorações, sem contar que não só isso, como se eles vão tentar explorar um asteroide e sem querer eles fazem um desvio aí do asteroide, ele acaba chegando à Terra. Então, são alguns elementos aí bem complicados e que poderiam causar alguns desastres, né? Assim como também explorar a Lua também, eu acho bem perigoso. A gente sabe que a Lua aí é responsável por vários efeitos aqui na Terra, inclusive da subida e descida das marés. Assim, na natureza a gente tem muitas coisas que estão em equilíbrio, né? Eles estão em certo estado de equilíbrio e, às vezes, certas coisas que a gente faz acabam causando esse estado de equilíbrio se quebrando. Então, sempre que a gente vai fazer essas explorações, eu acho que principalmente essas explorações mais espaciais e coleta de recursos, destruição de certos elementos, eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode acabar quebrando esse equilíbrio, causando um desequilíbrio na natureza aí, e que pode trazer consequências aí graves para o nosso planeta. A gente sabe que a gente ainda não está em um estágio que é possível a gente fugir do nosso planeta, então a gente tem que cuidar muito bem dele, né? Rapaz, eu nem sei o que eu falo. Porque assim, não é que a gente vai encontrar petróleo ou qualquer uma coisa assim útil. Na verdade, da última vez que eu pesquisei sobre mineração de astros, né? A possibilidade é de encontrar ouro ou prata, esse tipo de substância que a gente dá um valor que é subjetivo, né? É como o dinheiro, e tem o valor que a gente dá para ele. Então, fico pensando que vale a pena ou não explorar uma substância que o valor que dá é a gente que dá para ele. Se fazer essa destruição, essa exploração para pegar essas substâncias que tem esse valor subjetivo, se vale a pena ou não, né? E fico pensando que, como é uma tecnologia muito avançada, exploração do universo, se esse tipo de riqueza não vai só para quem já é rico, né? Vai ser muito difícil de qualquer um ter acesso a esse tipo de exploração, que não seja governo ou uma super empresa de tecnologia. Isso é normal, né? Mas é uma coisa que, assim, basicamente tudo que a gente produz, tudo que a gente faz, tudo que a gente explora, são valores subjetivos, né? São porque é baseado numa moeda que é uma moeda subjetiva que a gente impõe, que está sempre trocando de valor, está sempre ali de acordo com o mercado, né? Então, a maioria dessas coisas são valores subjetivos. A gente não encontra nada que tenha um valor que seja um valor absoluto. São valores, sempre serão valores subjetivos. São valores que dependerá de várias coisas em relação ao mercado, em relação à sociedade. Então, em questão a isso, eu acho bem complicado de se pontuar. Bem, eu não acho que seja uma questão extremamente de subjetividade, mas que acho que vocês estão tentando falar é que é uma questão social, né? Que ela não tem um valor intrínseco fora da sociedade. Mas assim, o Marx ele fala que o valor das coisas de um produto está relacionado à dificuldade ou ao tempo gasto de você produzir aquele produto, né? Então, teoricamente, se você consegue extrair um minério, alguma coisa desse asteroide, que tem uma dificuldade extrema, provavelmente aquilo ali vai ter um valor muito elevado. Agora sim, eu penso que se eles conseguem, vamos dizer, por exemplo,
extrair ali um minério que ele seja muito leve e muito resistente, né? Mais do que os que a gente tem na Terra. Então seria uma nova descoberta de um minério que poderia ter possibilidade de uso para determinadas indústrias, né? De determinada maneira. Então isso contribuiria para o valor de uso daquele produto. Agora, sobre o valor de uso e o valor de troca, que são valores diferentes, isso aí é uma complexidade, mas eu não acho que seja assim uma subjetividade absoluta, mas tem a ver com as relações sociais, né? Porque se você pensar bem, por exemplo, a água, ela tem um valor de uso muito grande. A gente usa a água, ou o ar, por exemplo, mas o valor de troca é muito pouco, né? A gente compra um galão de água de 20 litros por R$5, R$6, R$7, e o ar ele é de graça, por enquanto, né? Ainda não privatizaram. Mas assim, o valor de uso desses bens é muito grande e o valor de troca deles não é exorbitante, certo? Se a gente pensar no ouro, por exemplo, ele tem um valor, digamos assim, alto, mas você pode viver sem o ouro, né? Inclusive eu vivo, né? Quer dizer, deve ter em algum dos objetos que eu uso no celular, em algumas coisas, né? Mas como corrente ou utensílio de ornamento eu não utilizo. Mas essa aí é uma questão assim um pouco mais complexa, né? Que demandaria a gente ter um conhecimento maior de economia. Talvez se a gente tivesse um companheiro que a gente chamou para gravar aqui que não veio, talvez ele pudesse até fazer uma discussão mais interessante nesse sentido, que ele faz curso de economia. Assim, uma questão do ouro que tu falou, que eu acho bem importante de falar, que em relação a esse preço subjetivo e tudo mais, e é algo que quando a gente, na ciência, a gente fala muito sobre, o valor do ouro, ele tem muito esse valor por questões de artesanato, de joias e tudo mais, e muitas vezes o uso prático dele, que teria um uso real mesmo, que seria em tecnologias e tudo mais, porque ele é um excelente condutor, inclusive se a gente conseguisse fazer fios e outras coisas que fossem de ouro, a gente teria condução muito melhor do que a gente tem, e não só isso, com vários outros materiais também que a gente tem conduções melhores, tem várias questões que a gente poderia ser usadas e que a gente acaba não usando porque eles têm usos em outras coisas que na verdade não é um uso de verdade, simplesmente por aparência, por outras coisas assim, né? Então são esses usos que acabam muitas vezes deixando esses materiais tão caros e sendo que a gente poderia usar esses materiais de formas melhores e poderiam ser meio mais baratos. Acho que quando eu disse um valor subjetivo, acho que eu quis falar da praticidade, né? Que a gente encontre nesses asteroides substâncias que tenham uma utilidade prática, né? Como a gente falou do ouro, o ouro ele não é nem o mais raro e nem o mais resistente, né? Então a gente colocou essa importância nele por uma questão comercial, mas não prática. Então que a gente ache nos asteroides alguma coisa como o petróleo, né? Que está acabando e é difícil de substituir, né? Por isso que a gente está lutando por energia eólica e energia solar também. Rapaz, se a gente achasse petróleo, ia ser algo bem doido, porque petróleo é baseado em decomposição de seres vivos, né? E aí significaria que é um asteroide que teve vida em algum ponto, né? Ou veio de um lugar que teve vida. E lembrando que o Venom que eu falei antes, ele parece petróleo. Então são essas, caros Byte Lovers, caras Byte Lovers, as notícias de hoje. Nós vamos para o nosso especial momento de recomendações do nosso episódio de tecnologia. Antes das recomendações, lembro a vocês que estamos no Instagram, no Twitter, temos página no Facebook. Então, para mais informações, sigam a gente lá. E se você quiser escutar e assistir o nosso episódio como vídeo do YouTube, também estamos no YouTube. Trago para vocês hoje duas recomendações. Uma é o aplicativo Google Keep, que pode ser acessado pelo navegador. E é um serviço do Google para anotações e lançado em 20 de março de 2013. O aplicativo permite a criação e acesso de notas via celular ou web, pode ser sincronizado com o Google Drive. Então eu uso bastante esse aplicativo, Google Keep. Dá para você fazer ali a lista de compras da sua casa e sincronizar com os demais membros da sua casa. E é bem interessante porque você pode facilmente utilizar no seu computador, notebook e já sincronizar rapidamente para o seu celular. Então, é um aplicativo que me ajuda bastante. Então, a primeira recomendação que eu trago hoje é o Google Keep. Outra recomendação que eu descobri recentemente
que eu decidi trazer é a plataforma de cursos livres da Mackenzie. Então, tem alguns cursos ali que são gratuitos e com certificados, e eu achei bem interessante por justamente ter essa característica, né, de ser um EAD, de ser gratuito e te dar um certificado. E é fácil de acessar, a gente vai deixar o link na descrição, mas se você quiser também é só ir em www.eadcursoslivres.mackenzie.br, e alguns dos cursos que você pode fazer com algumas durações variadas, de 4 horas, 8 horas, são inovação na área digital, inteligência artificial e ferramentas avançadas de ciência de dados, tomada de decisões guiadas por dados, estratégia corporativa e gestão de projetos, gestão de equipes remotas, como fazer análise para a compra de um imóvel, cultura digital na educação, metodologias ativas de educação híbrida, jornada do candidato, estratégia empresarial, tem algumas ali modalidades de curso que você pode fazer gratuitamente, à distância e por uma plataforma bem interessante. Então eu deixo 2 dicas úteis hoje, uma do Google Keep, que dá para você fazer várias anotações e sincronizar tanto no computador quanto no seu celular. Inclusive, se você troca de celular, vai estar sincronizado na sua conta do Google, então é fácil para recuperar. E essa plataforma de cursos livres aí, para você que está na quarentena, poder melhorar seu currículo e aprender algumas coisas novas. Esse é o nosso episódio de hoje do Byte Furado, nosso episódio número 34 sobre tecnologias. Este episódio sai no sábado, então se você está escutando no sábado ou no domingo, bom final de semana para você e que a força esteja convosco. Valeu, falou. Eu só posso lhe mostrar a porta, você tem que atravessá-la. Não pule a janela, falou! Galera que ouve o Byte Furado, deixo um recado rápido para vocês, explicando como os nossos episódios chegam até cada um dos agregadores. Tudo funciona através do Anchor, se escreve Anchor. Ele é que distribui em várias plataformas e facilita muito o trabalho de quem quer começar um podcast, porque a plataforma Anchor é grátis, sem limite de tempo ou de episódios. Tem ferramenta que permite gravar, editar e publicar no celular ou PC. Depois o Anchor distribui para o Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e muitos outros. Você, ouvinte, pode começar um podcast e receber pelo trabalho, sem necessidade de audiência mínima. Basta divulgar o Anchor, como estou fazendo aqui nesse episódio. Tem tudo para começar em um só lugar. Então baixe o aplicativo gratuito Anchor ou acesse anchor.fm para começar. Valeu, Byte Lovers!